Olá, querido, tudo bem? Hoje estamos começando mais um estudo de 1 João, hoje o trecho do capítulo 2, que vai falar sobre o amor ao mundo, e é sobre isso que a gente vai estudar agora. O trecho de João ele é bem interessante para a gente porque fala justamente sobre essa questão do amor ao mundo. Esse agapau que João está falando, né? O amor às coisas, é a mesma raiz da palavra ágape, né? Que é aquele amor profundo. João já está usando a palavra agapau no grego, que é uma tradução de amor mais ligada a questões materiais, a bens, né? E João também aproveita desse termo amor, para justificar também a respeito da cobiça, não é? Que é esse apreço, né, exagerado pelas coisas, pelos bens de consumo, pela fama, pela imagem, etc. Ele vai chamar isso em algumas versões de concupiscência, né, traduzido também como cobiça, mas a palavra concupiscência é uma tradução do grego, do original, que é o epitumia, né, escrita lá no grego, que é desejo ardente, que também vem da mesma raiz da palavra epitumel, que é fixar na mente. É justamente esse desejo. Ele diz que existe duas concupiscências, né, primeiro a da carne e a dos olhos. A da carne é um símbolo da sexualidade, né, do problema da sexualidade humana, que distante de Deus corrompe o ser humano de muitas formas. A sexualidade ela influencia no comportamento humano desde que o mundo é mundo, né? Muitas das coisas que a gente acaba vendo socialmente acontecendo é resultado de sexualidade, né? Muitas vezes a imagem do indivíduo, o jeito que o indivíduo porta, o jeito que o indivíduo fala, o jeito que o indivíduo se veste, a roupa que ele usa, tudo às vezes tem uma conotação muito sexualizada, uma tentativa de aceitação, uma tentativa de se revelar, de se mostrar ao outro de uma forma indecente que desagrada a Deus, e isso está presente no contexto do homem por causa de seu pecado, de sua carnalidade, de seus desejos e apetites sexuais, e isso também está dentro da igreja, né? Nós somos sexuais, a sexualidade é um atributo, não é uma maldição que Deus nos deu, mas ela precisa ser condicionada, não é, por um comportamento ético adequado, que é o que João está tratando sobre essa questão do mundo. Não ameis o mundo. Esse mundo aí não é o cosmos, a palavra grega cosmos, né? Não é o universo, a terra, né? Especificamente o mundo, essa questão física, né? É mais o contexto ético que João está trabalhando. João está saindo de um trecho, até esse período aí mais ou menos do trecho do capítulo 2, falando sobre uma lembrança, né? Ele está trabalhando uma recordação especificamente da salvação em Cristo Jesus. Ele nos perdoa o pecado, ele é a nossa propiciação para que a gente ame a Deus, para que a gente sirva a Deus e andando na luz. Agora ele está trazendo para a igreja uma exortação. Lógico que eu estou trabalhando só com esses versículos 15, 16 e 17, mas é uma exortação muito significativa. Não ameis o mundo é o que João vai trabalhar quase que como base, tema base de sua carta de 1 João, que é justamente essa questão de quem você ama, a quem você dedica o seu amor. João não está dizendo que não é possível amar a Deus e amar ao mundo. João está dizendo que esse era o problema da igreja. Amava Deus, mas também amava o mundo, amava os prazeres, amava o pecado, amava ser seduzido e seduzir. E isso era um mal que precisava ser retirado da igreja. Então João diz, olha, se você ama o mundo, não se engane, não é possível amar o mundo e amar a Deus. Se você ama o mundo, o amor de Deus não está em você. Então você precisa corrigir isso. Você precisa corrigir as suas ações, seus intentos, a motivação da sua vida precisa ser corrigida. Assim como a gente é muito motivado pela questão sexual, da imagem, do jeito que a gente se veste, do jeito que a gente penteia o cabelo, não é? Se está com barba ou não. Todas essas coisas, às vezes, é uma mera aparência vaidosa, muito ligada à nossa sexualidade. E também a cobiça dos olhos, que é justamente esse desejo pelas coisas, pelo ter o que é do outro, e que atrapalha demais a nossa vida e a nossa expressão de vida cristã, de cristianismo, de servir a Jesus. Se tem uma coisa que Jesus foi extremamente humilde,
extremamente humano com as pessoas, buscando sempre fazer a vontade de Deus, não a sua própria vontade, extremamente altruísta, né? E extremamente solidário com a causa das pessoas que estavam à sua volta. Esse é o retrato do verdadeiro servo de Deus, né? É obviamente o exemplo de Cristo, um exemplo referência máxima para nós. Mas é esse sentimento que João está querendo trazer à igreja, falando, olha, vocês têm que se preocupar em amar a Deus. E amar a Deus traduz em se preocupar com o ser humano. É o que ele falou também no capítulo 2, mais acima. Precisamos amar ao nosso próximo, etc. Então, se você ama o mundo, você acaba amando a você mesmo. E essa questão da cobiça, ela está muito ligada a essa visão da soberba. Ela está muito ligada a essa visão de você querer ter as coisas. Está muito ligada a um desejo de querer possuir para você ter uma imagem melhor, para você estar sendo bem visto, bem aceito socialmente. Tudo isso é uma grande bobagem. Isso não tem valor e princípio algum no reino de Deus. No reino de Deus, o maior serve mais. É isso que Jesus quis ensinar em João capítulo 13, lavando os pés dos discípulos. O reino de Deus não é o maior que senta mais próximo de Jesus. Não é? O reino de Deus é o contrário desse mundo. Né? É uma antítese ao comportamento humano desse mundo controlado pelo inimigo. É o que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, também está na carta de João. Então a gente precisa viver de forma diferente. A cobiça, ela muitas vezes vem também como uma atitude egocêntrica. Eu preciso, eu quero, eu preciso ter isso, eu preciso ser isso. Essa cobiça sempre vem com um espírito soberbo. Champlin tem uma frase maravilhosa que ele diz, né? A cobiça é o cativeiro da alma, né? Pelos aspectos externos. Essa frase eu gostei demais dela, né? Porque ela traduz para nós, né, esse prejuízo que é a soberba na vida do indivíduo. É alimentar o eu, desmerecendo, desconsiderando, fazendo do outro, né, até um objeto, violentando o outro, né, transformando o outro numa coisa para atingir os seus objetivos. A pessoa, quando ela não tem muito senso de cristianismo, de andar com Deus, de amor, de misericórdia, de cobiça, de humildade, né? Antagônico a essa vida de soberba, de altivez, de cobiça, de inveja. Quando ela não tem isso, ela transforma o outro, né, num prejuízo danado. Ela faz do ser humano um ser humano, né, que só existe para servi-lo. Quando o espírito do cristianismo é diferente. Você vive para servir. Você não é servido primeiro, né? É aquele texto de Jesus, né? De graça recebei, de graça dai. A graça que vos foi concedida, vocês não pagaram nada por ela. Vocês precisam oferecer essa graça também de graça, né? E essa graça é traduzido como amor, generosidade, cumplicidade. Esse é o exercício do cristianismo verdadeiro do século XXI. João estava combatendo com isso o pensamento de dois tipos, que eram os gnósticos, que acreditavam que o conhecimento salva, eu falei um pouco sobre isso no estudo de 1 Pedro, e contra os estoicos, que eles acreditavam que o comportamento virtuoso, um comportamento ético de virtudes, de qualidades boas e positivas, ajudava na compreensão da salvação do indivíduo, da libertação do indivíduo. Os dois oriundos da filosofia helênica. Os gnósticos, eles usavam um conceito sobre essa questão da carne da seguinte maneira. Eles diziam que a carne ele precisava de punição, ou seja, eles puniam ao corpo, ofereciam o corpo a essa libertinagem, aos prazeres, a todos os tipos de imoralidades, como uma forma de punir o corpo do pecado que ele tinha para não macular a sua alma e a sua comunhão com Deus. É complexo isso, mas os gnósticos acreditavam nisso de uma forma absoluta. Eles acreditavam que vivendo, saciando os desejos da carne era a forma correta de não corromper-se humanamente, não atrapalhar sua comunhão com Deus. Diferente do estoico. O estoico ele já é o oposto disso. Ele já é aquele que diz que todos os desejos e impulsos da carne são maus e para você ser sábio, ter comunhão com Deus, estreitar o laço com Deus, é necessário você abandonar todos os laços,
todos os desejos carnais para você ter comunhão com Deus. Esse pensamento estoico, se você pensar, vai depois, devagarinho, influenciar o comportamento da igreja cristã, mais à frente, no período dos monastérios, no período da escolástica, né, vai moldar até o comportamento dos líderes religiosos, que depois vão ser os padres católicos da Idade Média, que muitos não podiam rir, não podiam casar, não podiam ter prazer, não podiam ter divertimento, porque tudo isso era considerado pecado pela igreja da época e não pela Bíblia, é bom que se diga isso, muito influenciado por essa visão estoica, tá bom? De que fazer qualquer tipo, ou ser seduzido, ou dar vazão a qualquer tipo de desejo e de impulso é ruim. Mas isso é como a gente falou, por exemplo, o impulso sexual no casamento, ele é uma benção, entende? É como você vai usar e se você vai usar isso para a glória de Deus. Essa é a chave da questão que João está trabalhando com a igreja. Então a gente não pode ter um comportamento que ama o mundo e que trabalha os aspectos humanos como normais e servir a Deus. Isso é extremamente importante porque a igreja do século XXI vive com esse comportamento, né? Esse comportamento de autoadoração. É isso que está lá em alguns textos do texto bíblico, como Efésios, como Colossenses também. O Colossenses e Efésios, os escritos de Paulo, condenam a cobiça, né? Porque a cobiça é uma autoadoração, né? É uma forma que você expulsa, é uma forma de expulsar Deus da sua história, onde você mesmo coloca as suas qualidades, suas aptidões, seus objetivos e seus intentos como prioridade da sua vida. Você não serve a Deus, você serve a si mesmo. Então a cobiça, essa soberba, tudo ligado, tudo somado, alimentando os desejos, os impulsos carnais dos olhos, né? Tudo isso é péssimo para você conseguir viver para você conseguir ser um cristão. É antagônico ao comportamento cristão, é péssimo para a sua espiritualidade, para a sua vida social, né? É péssimo para você conseguir construir coisas de valor, porque tudo de valor que gera frutos eternos, que planta sementes de eternidade no coração das pessoas, vem de valores oriundos de Deus. Se não são oriundos de você mesmo, dos seus desejos, de sua prática humana. Pode até ser boa, pode até ser confundido como uma boa ação, mas não gera resultados e frutos eternos. Entendeu? Então, João está falando isso para a igreja e isso é muito importante. Essa reflexão é muito importante para a gente. Nós não vivemos segundo o padrão do mundo. Nós não vivemos segundo o padrão do nosso próprio desejo, do nosso próprio comportamento. A Bíblia no Antigo Testamento condena a cobiça. A Bíblia no Novo Testamento condena a cobiça. Nos 10 mandamentos, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás as coisas do teu próximo, não roubarás. A Bíblia é contra você ficar desejando a vida do outro. Tenha a sua própria vida, viva a sua própria vida em Deus, seja grato, seja suficiente em Deus. É isso que Deus queria. Ame a Deus e faça dele o propósito da sua história de vida. Isso vai fazer diferença na sua caminhada. Se não, a sua vida vai ser luxúria, engano, imagem, não é? Fama, prestígio humano. Valores completamente humanos, mas que não constrói, de fato, uma vida em paz, em satisfação, que não resolve as nossas questões emocionais. Todo mundo quer fama, dinheiro, prestígio, né? Ser visto como alguém bonito, elegante, charmoso, inteligente. Mas todas essas qualidades muitas vezes está ligado, como diz Salomão, a uma vida de vaidade. É correr atrás do vento. A única coisa que de fato constrói uma vida que seja realmente pautada em algo de valor, uma vida que tenha valor, que tem valorização, que de fato é especial para o mundo, essa vida é uma vida dedicada ao outro, não é? As pessoas passam, mas o que fica é o que elas construíram para o mundo, e muitas vezes isso não está ligado ao comportamento da pessoa, e sim o que ela construiu servindo. Por isso que pessoas como Gandhi, Madre Teresa de Calcutá e tantos outros são lembrados como pessoas queridas porque serviram, entende? Serviram, dedicaram sua vida ao serviço, enquanto outras dedicaram sua vida à luxúria, fama, prestígio. Muitas passaram por esse mundo e nós não sabemos nem o nome delas. Então viva amando a Deus, não ao mundo, entendendo que
Quando você cumpre a vontade de Deus, você é satisfeito, grato e feliz. Quando você cumpre a sua vontade, a vontade humana, e influenciado por esse mundo onde o individualismo, a competitividade, não é? O senso mentiroso de corporativismo, não é? Você tem que ser o primeiro lugar em tudo, você tem que passar por cima, você tem que ser o melhor. Tudo isso é um grande engano que só nos afasta de Deus e nos torna deuses tão frágeis, tão fracos e tão fedorentos. Viva para Deus, não ame o mundo, ame a Deus, busque Deus. Isso vai fazer diferença na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, nos propósitos da sua vida. O seu olhar, sua compreensão de mundo vai mudar e sua vida também. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.